No episódio anterior, mostramos como o boom de 2020 a 2022 criou as condições para o colapso. Commodities nas máximas, Selic no chão, crédito abundante e a sensação coletiva de que o ciclo bom não teria fim. Mas havia uma mudança silenciosa acontecendo no mercado de crédito, que ampliou tudo. Se você está chegando agora, vale assistir desde o primeiro episódio. E se esse conteúdo faz sentido para você, segue a Cronos nas redes e compartilhe com quem precisa dessa leitura. O crédito rural brasileiro passou por uma transformação profunda nos últimos anos e a maioria das pessoas dentro do setor não percebeu a magnitude dessa mudança até sentir suas consequências. Durante décadas, o crédito rural foi domínio quase exclusivo dos grandes bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander. Instituições com décadas de cultura agro, com analistas que conheciam a região, a cultura, o produtor. Não era perfeito, mas existia uma base de conhecimento acumulado que funcionava como filtro natural de risco. A partir de 2020, esse cenário mudou radicalmente. Bancos médios entraram com um apetite agressivo por carteira. Fundos de investimentos viram no agro uma fronteira de retorno. E os fiagros transformaram a dinâmica por completo. Os números são impressionantes. Em dezembro de 2021, existiam 13 fiagros com um patrimônio líquido total de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Um ano depois, em dezembro de 2022, já eram 43 fundos com 10 bilhões e 300 milhões. Em dezembro de 2023, 86 fundos com 20 bilhões e 500 milhões. Em dezembro de 2024, o patrimônio já batia 43 bilhões e 700 milhões, segundo a CVM, um crescimento de mais de 300% em 2 anos. As CPRs financeiras se tornaram o motor do crédito privado. O volume de CPRs emitidas cresceu 39% só entre 2023 e 2024, segundo a B3. E a maior parte dos CRAs nos fiagros estavam indexadas ao CDI. E isso é importante, porque significa que o risco de juros foi transferido integralmente para o tomador, para o produtor, sem que muitos deles tivessem clareza do que estavam assumindo. E não era só volume. Era velocidade. A originação de crédito no agro passou a funcionar em ritmo de mercado de capitais. Metas agressivas, competição por pipeline, pressão para fechar a operação. O tempo entre a análise e o desembolso encolheu. E junto com o tempo, encolheu a profundidade da análise. Aqui está o ponto crítico. A velocidade com que o capital entrou no setor foi muito maior que a velocidade com que a cultura de análise de risco se adaptou. Novos entrantes tinham capital, tinham apetite, tinham metas agressivas de originação, mas muitos não tinham profundidade necessária para entender o risco agrícola. O risco agrícola não é como o risco corporativo. Não basta olhar balanço, DRE, tem sazonalidade, tem clima, tem volatilidade de preço de commodity, tem risco cambial embutido, tem ciclo biológico. A safra não espera a planilha ficar pronta. E quem não entende essas camadas de risco acaba simplificando a análise. E a análise simplificada gera crédito mal estruturado. A competição por carteira gerou uma corrida de afrouxamento das regras. Quem exigia menos, originava mais. Quem pedia menos garantia, fechava mais rápido. Quem simplificava a análise, ganhava o cliente. E nesse ambiente, o risco se acumulou em silêncio. Não estou dizendo que a diversificação do crédito foi ruim. Ela foi necessária. O agro precisava de mais fontes de capital. O Plano Safra sozinho não dava conta da demanda de financiamento, de um setor que representa quase 30% do PIB nacional. A entrada de capital privado foi um avanço estrutural, mas a estrutura de análise não acompanhou o volume. E quando a estrutura não acompanha o volume, o risco se distribui sem que ninguém esteja medindo adequadamente. O que aconteceu foi um descompasso clássico. Capital abundante encontrou um setor com necessidade real de financiamento. Mas o intermediário entre o capital e o produtor, a análise de crédito, não evoluiu na mesma velocidade. E o resultado desse descompasso é que bilhões de reais foram alocados
com base em análises que não refletiam a complexidade real do risco. O mercado mudou mais rápido que a cultura de análise. E quando a estrutura não acompanha o volume, o risco se acumula em silêncio. A Cronos entende a engenharia por trás de cada instrumento de crédito e sabe onde a estrutura falha. Mas havia um erro ainda mais fundamental por trás de tudo. O erro que banco e produtor cometeram juntos. A ilusão da linearidade. Esse é o tema do próximo episódio.